segunda carta de Pedro, capítulo 2. Todos, por favor, peguem sua Bíblia. Se você não tem, fique perto de alguém. E anote, se você puder anotar algumas coisas. Preste atenção na palavra de Deus. Que eu vou falar uma coisa para você. A única coisa que vai nos manter livre do espírito de engano é a palavra de Deus. Fale comigo assim: a única maneira de eu saber se não estou no espírito de engano é andar por dentro da palavra de Deus. O espírito de engano, ele é tão parecido, tão, trabalha assim, tão perto, tão próximo do Espírito Santo. A única diferença é o quê? É que um fala e faz, o outro só fala, mas não faz. Eu acho que é aqui que o Espírito Santo de Deus pegou todos nós. O espírito de engano é aquele assim: eu falo, eu demonstro com palavras, ou até tomo alguma atitude, mas na realidade eu não vivo a palavra de Deus. Então nós vamos entrar hoje, você vai ver que no texto ali, talvez vai dar, o que diz no primeiro, o título do teu texto aí, capítulo 2, o que diz aí? A minha diz os falsos mestres, é 2 Pedro, capítulo 2. Veja lá, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pedro escreve para algumas igrejas. Na primeira carta ele já escreve lá: olha, vocês vão ter aflições, vocês se mantêm firmes. Na segunda carta ele já começa dizendo assim: olha, Deus escolheu vocês, Deus chamou vocês. Aí depois ele entra assim, dizendo: olha, filhos, vai, como teve no passado, vai ter no meio de vocês também. O que vai ter no meio de vocês? Sacerdotes falsos, líderes falsos, crentes falsos, pastores falsos, profetas falsos, profetisas falsas, irmãos falsos, crentes falsos. Tudo isso, Pedro, eu estou fazendo uma apanhada geral, porque quando ele diz falsos mestres, você vai dizer: ai, pastora, que bom, você vai pregar só para os pastores. Quem tem família aí? Quem é o pastor lá? Quem é líder aqui? Quem é líder? Se você orienta uma criança, se você educa uma criança, o que você é dela? Um discipulador, um conselheiro, um tutor, né? Essa é a palavra. Você orienta, você disciplina, você ensina. Então você faz parte dessa categoria que Pedro está falando aqui. Então essa carta, diga, é para mim. Diga, é para todos nós. Aqui vai entrar pastor, vai entrar pastor auxiliar, vai entrar profeta, vai entrar líder, vai entrar todos aqui. Crentes, homens, mulheres, crianças. Então você vai entender agora a palavra de Deus junto comigo, e nós vamos muito calmamente. E creio que antes do meio-dia nós vamos para casa. Pelo menos os 3, né? Eu creio que antes do meio-dia nós vamos para casa, né? Muito bem, vamos ler então? Eu vou ler na minha Bíblia, que é uma linguagem um pouquinho diferente, tá? No passado, todos encontraram aí? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 em diante, vamos lá. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras. Para aqui, o que diz a tua Bíblia aí? Heresias são a mesma coisa que doutrina. É pegar a palavra e criar algo que eu quero que eu criar para mim levar vocês a crer. Que não é do Espírito Santo. Vamos lá. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que o salvou. Pare, olhe para mim. Muitos de nós aceitamos o Salvador, aceitamos o mestre que é Jesus. Já estou pregando, tá? Já estamos compartilhando a palavra. Mas não aceitamos o Senhor da nossa vida. Por isso, entramos nessa parte de uma doutrina falsa, de um comportamento falso, entra tudo aqui. Então ele diz o quê? Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. Quem que salvou eu e você? Jesus. Ele é o nosso? Tem que ser o teu Senhor. Você entendeu? São pequenos detalhes que nós vamos ter que entender aqui, para nós nos identificar com a palavra de Deus. O que Jesus é teu? Meu Pai. O que ele é teu? Fale para mim. O que Jesus é teu? O que mais que Jesus é teu?
Meu Salvador, meu mentor. Salvador, mentor, mestre. Mas ele tem que ser o que na nossa vida? Pai. O que ele tem que ser para você? Senhor. Se ele não for o teu Senhor, nós estamos debaixo de uma doutrina. Exato. Nosso Senhor às vezes é o dinheiro. Tá, depois tu me dá esse aí. Tá? Ok, obrigado. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então, no versículo 1, vamos lá. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Irmãos, se eu parar, parte por parte, do que vai acontecer aqui, nós vamos ficar bastante dias aqui. Mas, filhos, às vezes nós estamos andando com Cristo, seguindo o Mestre, seguindo o Salvador, mas não estamos seguindo o Senhor. E perceba você que de uma hora para outra, às vezes os crentes estão anos dentro da igreja, de uma hora para outra, tudo dá um ré. Tudo parece que é... Sabe quando dá uma doença aqui que daí já vem outro, um abismo puxando outro abismo? Está aqui. Quando nós não servimos a Jesus como nosso Senhor. Diga, se eu não servir a Deus como meu Senhor. Se eu não servir a Deus como meu Senhor. O que vai acontecer comigo, com você? Vamos seguir quem? Diga, o espírito de engano. O espírito de engano. Daí nós estamos naquela assim, ó, só fala, mas não faz. Vamos lá. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Meu Deus, que esse versículo 2. Alguém tem uma Bíblia que é diferente da minha? Leia aí para mim ver o que diz na tua. Muitos seguirão os seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Muitas pessoas, e vou falar de nós aqui, porque não é para os outros lá, essa palavra é para nós que estamos aqui, e não é nem para quem não veio, é para nós que estamos aqui. A Bíblia diz assim, ó, que muitos vão seguir essas pessoas que não servem ao Senhor, mas que seguem um mestre e um salvador. Por que a multidão corria atrás de Jesus? Por causa do quê? Os milagres. Seguia quem? Um mestre, um salvador, mas não seguia o Senhor. Quem que ficou por último? Daqueles 5 mil, 10 mil, 20 mil que seguia Jesus. Quantos que ficaram por último? 120. Quando Jesus subiu. Não, os 12 os discípulos, certo? Mas 120 quando Jesus subiu. Cadê toda aquela multidão? O que Jesus era para eles? Mestre, salvador, o curandeiro, o milagreiro. Eles olhavam para Jesus dessa forma. O que dava comida, o que alimentava, o que fazia multiplicação. Não era assim? Por isso que daqueles 20, 30, 40, 50 mil pessoas que seguiam o mestre, quando ele falou do reino, quantos que ficaram? 120. Os últimos que ficaram quando viram ele subir. E é ali que começou a igreja primitiva. E ainda dentro dos discípulos teve os 2, 3 ainda que como é que dizer, eles se sobressaíram. Os 2, 3 ali, né, que foram os que mais que escreveram as cartas, depois daí Paulo foi salvo. Então começou ali a igreja primitiva. Aí, essas pessoas que seguiram o mestre, são essas pessoas que estão debaixo do espírito de engano. Talvez eu e você estamos debaixo desse espírito de engano. Pelo que o Espírito Santo de Deus falou, nossa igreja está complicada, né, pastor? Servindo um espírito de engano. Por que, pastora, que a senhora está dizendo está julgando? Eu não. O Espírito Santo de Deus falou que as pessoas estão vendo, estão sabendo e enxergam. O que diz aqui que eles zombariam do caminho da verdade? A minha fala o caminho da verdade. Essas pessoas, eles zombam da verdade. Qual é a verdade? Qual é a mentira que o pastor Alcides, a pastora Soleil ou o profeta tem pregado aqui na igreja? Qual é a mentira? Existe alguma mentira pregada nesse altar? Alguma mentira que você diz, isso aí não está na Bíblia, isso é mentira, não é isso que Jesus quer, não é essa a verdade. Alguém de vocês detectou nesse caminhar de 9, 10 anos, 20 anos, 30 anos junto com a gente, com José estando lá desde a Arca de Noé, né? Já detectaram assim na nossa vida essas mentiras? Mentiras. Porque a Bíblia diz assim, eu já segui o espírito de engano. Eu vou dizer isso para você, eu já andei no espírito de engano. Não porque eu queria, de maneira como eu e você estamos talvez hoje. Não porque a gente quer.
A gente acaba seguindo sem perceber que está seguindo. Quando nós deixamos de se preocupar com o reino de Deus. Quando nós deixamos de se preocupar com a palavra, com obedecer a palavra. Vamos lá, vamos continuar lendo. O 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Irmãos, se olha, eu vou falar de mim. Cada um fica por si. E cada um pensa o que quer. Deus está vendo. Quando você pensar, já chegou. É o melhor. Cuide que você pensa aí. A Bíblia diz que os nossos pensamentos chegam mais rápido que as nossas palavras diante de Deus. Eu vou falar por mim. O dia que eu vi que não havia uma necessidade, que não conseguia, que não tinha, e eu estava sofrendo com isso, e esperando, eu estava com uma expectativa numa igreja de receber algo. O dia que eu percebi isso, o que eu fiz? Eu renunciei. Por quê? Porque eu não quero explorar uma igreja para ter um salário. Está entendendo? A gente sempre vai ensinar a verdade, vai cobrar a verdade, vai falar a verdade. Ah, pastor, eu não concordo com coisa. Vai falar com Deus. Porque tem coisas que Deus, se nós estiver errado, Deus vai falar conosco. Por exemplo, do cordeiro, que já veio na mente aqui, ó. Já zoou na mente de pessoas. Não concordo com o cordeiro. O dia que o pastor dessa igreja decidiu não falar mais de cordeiro, o dia que ele decidiu, por isso que eu quero que você preste atenção que essa igreja é diferente das outras. O dia que o pastor disse assim, eu não quero mais que fale de cordeiro. Não quero mais. Ou é uma oferta de resgate, ou você faz o que você quer, ou você dá o que você quer. Porque eu não quero mais isso. É muita gente falando mal de nós. Gente, é muita gente falando mal de nós. Eu não vou falar nada. É porque a gente tem 3, 4 casas no Jurerê, né? Tem carro levantado, tem dinheiro no banco, você não tem ideia, gente. Vocês que não me pedem dinheiro emprestado. O pastor disse, eu não vou mais, profeta. Não quero mais que você fale. Falou para o profeta. Não quero mais falar sobre isso. Tudo bem, tranquilo. A igreja está feliz? Está feliz? Ninguém fala mais nada? Coisa boa. Aí o Espírito Santo, quem que vem? O Espírito Santo. Nós temos uma profeta nessa igreja. Essa igreja é diferente das outras. O Espírito Santo mostrou para ela que não era para deixar de falar do cordeiro. Ele já pegava o cordeiro e despedaçava. Ele disse, pastor, me ajuda a arrancava pedaço do cordeiro e jogava nela. Porque nós estávamos na igreja, porque ela é cobertura profética, no caso, né? Ela, como profeta, pegava os pedaços do cordeiro e jogava nela. Porque ela tinha concordado com o pastor de não falar sobre o cordeiro. Agora, nas últimas vezes que alguém entregou cordeiro aqui nessa igreja, uma pessoa, vou falar dela, saiu da UTI. Ai, pastora, mas Jesus não cura. Jesus quer testar o coração da pessoa, onde que está o coração dela. Jesus quer testar o coração de cada um de nós. Se você, não é porque Jesus, então quer dizer que agora tem que pagar. Não, irmãos, não pense isso. Olha o espírito de engano aí. É Deus pedindo para você. Você está disposto a fazer? Tô. Faço qualquer coisa para servir a Deus, para tirar do hospital, para fazer a vontade de Deus. Tô. Então, tipo assim, aquele dinheiro não é nada perto da vida que Jesus resgatou. Por causa do dinheiro? Não, porque Jesus resgatou já pelo sangue dele lá na cruz. Mas por causa da atitude da pessoa, da fé da pessoa, do compromisso da pessoa com Deus. Não, eu não tenho problema em fazer um sacrifício e entregar para Deus, desde que Deus também ore por mim, olhe para mim, né? Traga para mim aquilo que eu estou sacrificando. O que eu sempre digo? A oferta de sacrifício é o quê? É aquilo que eu preciso, é aquilo que eu necessito. Não é aquilo que o normal Deus me dá, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Mas quando eu quero algo a mais, aquilo que eu quero resgatar. O que eu faço? Põe a mão no meu bolso. Senhor, está aqui. Pode resgatar para mim? Porque é só, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso. Aí você entrega a oferta e vai lá e faz isso aqui, ó. E Deus fez isso. Como a pessoa que entregou nos últimos dias aqui o cordeiro. Deus fez isso. Foi lá, arrancou da UTI, está no quarto, daqui um dia está em casa. Olha isso. Aleluia. Pastora, não concordo com o cordeiro. O problema é dela. Aqui a coisa é diferente. Pode falar, filha. Isso. Jesus mesmo falou sobre só 2 senhores. Está aí. 2 senhores. Nós não devemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos ao dinheiro, ou nós servimos ao Senhor Jesus. Então, exatamente aí é provado o coração da pessoa. Ah, não, se falar em dinheiro, o meu Senhor é o dinheiro, então eu não vou ofertar mais, não vou entregar mais nada, não quero mais saber de nada. Porque o meu Senhor é o
Dinheiro. Então eu não vou sair dessa igreja, porque nessa igreja falam só de o quê? De oferta, de cordeiro, de dinheiro. E o pastor Henricando, bom, vamos lá em casa, gente. Ô, glória! Vamos lá em casa. Pastor Henricando, carro zero, casa nova, né? Ô, gente, para com isso. Para de ser enganado por esse espírito de engano. Então qualquer coisa que você tiver aqui nessa igreja, eu estou falando aqui, irmãos, as outras igrejas é outras igrejas, eu não quero saber delas. Eu estou falando aqui, onde o Espírito Santo ama essa igreja e lembra dessa igreja e ama esse pastor e essa pastora, porque só Deus para nos amar. E não dá, gente. Como pastor e pastora, eu digo para vocês que olha. Misericórdia de Vamos lá. Em sua missão pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor dele está bem acordado. Quer dizer, se eu usar vocês para trazer dinheiro para mim, eu estou pronta para condenação, para destruição. Não adianta querer tapar só com peneira aqui. Se pastor, pastora, campanhista, nós já passamos por tudo isso, né? Nós já passamos por tudo isso. Porque Deus está revelando, não sei o que tem 100 envelopes de R$1.000. Quem é dessa época aí, além de mim? Quem é dessa época, além de mim? Levanta a mão aí, vamos lá. Suna, você é dessa época, Suna. Suna. Essa época que eles faziam aquelas campanhas, né? E eu estou vendo aqui, e você tem que dar tanto, e não sei o que. A gente passou por essas fases. Se não for o Espírito Santo que traz a revelação, a condenação desse tipo de gente já está preparada. Dinheiro, exploração, a condenação já está pronta. E não adianta, irmãos, não adianta. Ai, pastora, mas Deus perdoou o sangue de Jesus. Eu também pensava isso, até Deus não falar essa semana. O 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Olha só, nem os anjos escaparam. Então não vai ser esse tipo de gente que vai escapar. Deus não deixou escapar o mundo antigo, antes do dilúvio, aquela perversidade toda. Deus também não teve pena, acabou com eles. Mas trouxe o dilúvio sobre o mundo, dos que não queriam saber de Deus. Por que Deus trouxe o dilúvio? Porque o povo não... Por que Deus mandou os anjos para o inferno? Porque eles fizeram o quê? Desobedeceram, se rebelaram, seguiram mestres com doutrinas falsas, com ensinamento falso, seguiram o espírito de engano e foram para o inferno. É o que o Espírito Santo de Deus falou essa semana conosco, gente. A única pessoa que ele salvou foi quem? No dilúvio? Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Ei, você que anda por dentro da verdade, eu quero dizer para você essa palavra aqui, ó. Deus salvou Noé porque ele pregava sobre obedecer a Deus. Ei, quantos de nós aqui vão ser salvos se Jesus voltar hoje? Você prega a verdade, você é contra o pecado, você diz não para o vício, você diz não para o pecado, você diz não, eu tenho que obedecer a Deus, eu vou porque eu obedeço a Deus, não, eu não vou porque o pastor não sei o que, pastor não sei o que, o problema é teu, porque quando você estiver no inferno você vai lembrar dessa palavra. Se você não mudar hoje, a partir de hoje, eu e o pastor temos uma obrigação de pregar essa verdade aqui, ó, do jeito que ela está aqui, ó, que eu nunca preguei aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, aqui, ó. Condenação já está preparada para você que quer usar como o Deus, explorar Deus, né? Ah, eu dou, o senhor tem que me dar. Condenação para ti. Deus vai salvar aqueles que estão dispostos a pregar a verdade. Diga, pregar a verdade. Pregar a verdade. E viver a verdade. Viver a verdade. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-os com fogo, como exemplo do que vai acontecer aos que não querem saber de Deus. Olhe para mim. Está na Bíblia. E se você não obedecer, você vai para o inferno. Você vai queimar no inferno. Se você virar as costas para Deus, você pode ir em qualquer outra igreja, mas se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno em qualquer outra igreja. Porque a palavra que tem que ser pregada vai ser essa aqui, ó. E se não estiverem pregando essa palavra, fuja de perto de mim se eu não pregar. Fuja. O dia que você chegar aqui e dizer, não, pastora, mas a senhora pregou uma coisa que está errada, sai de perto de mim, não fique comigo. Porque a Bíblia diz assim, aqueles que desobedecem a Deus, não é nem para nós ficar perto deles. Que seria de nós aqui? Não é nem para ficar perto, filho. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Ele salvou Ló, estou no 7. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os
dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Filho, olha para mim agora. Você anda agoniado com o pecado dentro da tua casa? Você anda agoniado com o pecado ao teu redor? Ou tá tranquilo? Ou você está tudo bem? É a frase que eu escutei, eu achei muito interessante, do pastor, que diz assim, ó: ou você está batendo de frente com o inimigo, ou você está enfrentando luta dia após dia, que é o que Pedro escreve na primeira carta, ou você está andando com o inimigo. Está tudo bem na tua casa? Começa a concordar. Está tudo bem em não ser dizimista? Está tudo bem? Está tudo bem em pornografia? Está tudo bem em vício? Está tudo bem em desobediência, em rebeldia, em falta de compromisso com Deus, em falta de oração, em falta de jejum, em falta de leitura? Está tudo bem? Inferno para ti. Não vou enganar mais ninguém aqui. O 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Olha aqui, de novo, olha para mim. Deus salvou, nós temos 3 exemplos de pessoas aqui. Se rebelaram, os anjos, não teve salvação, para o inferno. O mundo antigo virou as costas para Deus, foram todos mortos. Com certeza para o céu que não foi. Sodoma e Gomorra, destruída no fogo, porque não queriam virar as costas para Deus. 3 exemplos. Agora, dos três exemplos, 2 exemplos nós podemos tirar para a nossa vida. Ló, que não concordava, ficava agoniado. Sabe aquela pessoa que ora para a salvação das famílias? Esse é intercessor, né? Ele fica agoniado. Eu não posso ver uma igreja indo para o inferno, eu não posso ficar calada, eu não posso ficar tranquilo. Eu falei para a Jana: Jana, sabe essa igreja que está aqui agora, Jana? Talvez daqui ainda vai sair umas 2, 3 pessoas. Uma família, talvez umas 2, 3 pessoas ainda vão sair daqui. Essa é a igreja que Deus vai firmar aqui. Essa é a igreja que Deus vai firmar. Se eu e você decidir andar por dentro dessa verdade, você e a tua casa vão ser salvos se você se agoniar com o pecado dentro da casa. Se você começar a sentir coceira, se você não começar a ficar sem dormir, se você começar a orar e dizer: eu não quero minha filha no inferno, eu não quero meu filho no inferno, eu não aceito o casamento desse jeito, eu não aceito a vida financeira desse jeito. Fica agoniado, irmãos, agoniado, clamando, pedindo misericórdia. Ou você está feliz que a tua família está indo para o inferno? Você está feliz que os seus filhos estão indo para o inferno? Misericórdia. Então nós estamos debaixo do espírito de engano. Olha o que diz o versículo então, o 10. Ele, gente do céu, castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Ele não tem respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Irmãos, primeiro, olhe para mim de novo. Deus vai castigar especialmente essas pessoas aqui, que são orgulhosas, arrogantes, que seguem seus próprios desejos. Eu faço o que eu quero. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? A todo mundo tem livre-arbítrio. Sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que a pessoa serve, ela é escrava. Tem livre-arbítrio? Para você que está no pecado, tem livre-arbítrio querer sair de lá e não conseguir? Você é escravo dele. Agora, quando eu sirvo a Jesus, eu sou escravo de quem? De Cristo. Eu sou escravo. Escravo tem livre-arbítrio? Escravo pode decidir? Não. Então nós não servimos a Cristo. Porque nós queremos fazer o que nós queremos. Nós seguimos os nossos próprios desejos. Eu oro o que eu quero, eu faço se eu quero, eu devolvo se eu quero, eu oro se eu quero, eu leio Bíblia se eu quero. Então você não está servindo o Senhor Jesus Cristo. Você está atrás de uma salvação. Porém, está sendo enganado. Que no final não vai ter lugar para você no céu. Porque só vai entrar no céu aqueles que tiverem por Senhor Jesus Cristo. Aqueles que forem filhos. Quantos de nós aqui que vão para o céu? Falei que a peneira vai pegar em nós aqui. Olha aqui. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Sabe, irmãos, é uma coisa muito séria, muito grave que está acontecendo. Nós, como igreja, nós simplesmente estamos ignorando e desprezando autoridades. Não aqui, pastor, é Deus. Se Deus é a tua autoridade, por que não obedece a Ele? Você está desprezando Deus.
Se Jesus falou assim, ó, vocês precisam orar e jejuar. Porque vai haver o tempo que o noivo vai ser tirado. Então os que ficarem aqui vão orar e vão jejuar. Vão orar e vão jejuar. Pode ler. O 10, né? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, aí essa parte que a senhora está falando, e menosprezam qualquer governo. Viu? Qualquer governo. Qualquer governo. Debaixo- Qualquer governo. Nós estamos debaixo do governo de Cristo hoje. Isso. Agora, quem que governa a igreja? Quem que governa a noiva de Cristo? Quem é? É Cristo. Ele é o nosso governante. Ele que nos governa, porque nós somos escravos de Cristo. É para ser. Não temos livre-arbítrio. Então eu não posso fazer o que eu quero, irmãos. Eu não posso ir para um motel a hora que eu quero. Não posso fazer sexo antes do casamento a hora que eu quero. Não posso olhar pornografia a hora que eu quero. Não posso desobedecer a hora que eu quero. Eu não posso. Porque eu sou escravo de Cristo. Ou então eu sou escravo do pecado. E aí do pecado, meu filho, vai morrer nele ali. Que já tem condenação para você. Quer viver no pecado? Pode viver. Teu salário é a morte e o inferno. Mas nos últimos tempos, as pessoas vão seguir a falsos mestres. Nós já vivemos isso. Um irmão abriu uma igreja, saiu da nossa igreja, deixou a esposa dele, arrumou outra, abriu uma igreja e os nossos líderes achavam muito pesado os ensinamentos nossos e seguiram aquele pastor. Sangue de Jesus. Nem que para me lembrar. Meu Deus. Eu não quero nem me lembrar. Então, o 10, né? Eles não têm respeito por governo nenhum, eles não respeitam nada, nada. Agora vamos chamar aqui vamos trazer para nós aqui, pastores auxiliares, equipe de louvor, diaconato, né? Vamos chamar nós aqui, jovens, homens, mulheres, crianças, filhos, submissão total, né? Submissão total, né? Chegar antes, estão orando, dobrando o joelho, os filhos obedecendo os pais, as esposas sendo submissas por dentro da palavra. Não é que a esposa tem que ser escrava, não é isso? Falando por dentro da palavra de Cristo. Se o marido é o cabeça, como Cristo é da igreja, a esposa automaticamente tem que se submeter. Agora, o marido sem vergonha que está na igreja e não quer se submeter a Cristo, vai querer que a mulher se submeta a ele, toma vergonha na cara. É bom, gente? E o inferno para você também. E não adianta mais estar passando com veneno aqui, não. Então a palavra de Deus está dizendo assim, ó, está preparado já especialmente para vocês que não querem nada com Deus. Já mostrou no dilúvio, já mostrou com Sodoma e Gomorra, já mostrou com os anjos, vai mostrar mais com o quê? Comigo e com você agora? Agora é que nós o negócio. Ou nós nos convertemos, endireitamos a nossa vida com Cristo, ou continuamos assim, seguindo um mestre, um salvador e vamos para o inferno. Porque aquele povo que foi atrás de Jesus por causa de comida, só misericórdia, né? Olha só, o 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, do que eu, né? Não os acuso com insultos na presença do Senhor. Nem os anjos, irmãos, nem os anjos insultam ou desprezam o governo de Cristo ou autoridades. Você vê que os anjos respeitam. Se o pastor Alcides dá uma ordem, anjos vêm trabalhar, eles vêm. Se o pastor Alcides não der, eles não vêm. Porque eles são o quê? Submissos. Eles não insultam, eles não desprezam, eles não se metem na frente. Eles não são que nem o diabo. O diabo se mete na frente, Satanás põe na frente, não quer nem saber. Destrói tua vida, não quer nem saber tua idade. O diabo pega criança pequena. Por que às vezes no culto tem crianças perturbadas dentro do culto? É Satanás pegando a criança para incomodar o pai e a mãe. É o diabo tormentando as crianças. Ele não quer nem saber, irmãos. Muitas crianças são manifestadas, elas manifestam. Manifesta. A pior coisa que existe é você olhar para o teu filho e ver ele endiabrado. Vai me dizer que você nunca viu? O 12. Mas esses homens, olha essa parte aqui para você que acha que a coisa está leve aqui, ó. Olha o 12. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para ser caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens. Por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento. Olha essa parte. Pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram os outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Irmãos, pela misericórdia, quantos almoços, festas,
falando de nós, que nós tivemos problemas, brigas, insultos, afrontas, desrespeito, rebeldia, boicotando, até o beat fire, irmãos. Boicotando, se não é eu, não ajudo, se não é comigo, não faço. O inferno para você. Tem um inferno esperando por você. Deus deu um chamado para você. Pedro fala na primeira carta, vocês são escolhidos. Deus deu um chamado para você. Não quero fazer, inferno para você. É você que tem que decidir, é você que está escolhendo. Você quer ir para o inferno? Continua do jeito que você está. Não precisa mudar. Pode continuar. Só que eu vou ser bem claro com você. A Bíblia diz que tem um inferno esperando por você. Que a destruição já está para você esperando. Que você já está condenado. Está na Bíblia, irmãos. Sabe aquela mensagem, pecadores nas mãos do Deus irado? É Pedro pregando para nós hoje aqui. Essa é a palavra para mim e para você. É pecadores, nós somos pecadores na mão de um Deus irado. Irado por causa do pecado, por causa da destruição que eu e vocês estamos indo, para condenação, para destruição. E sabe quando fala aqui, ó, eles têm prazer em expor as suas imoralidades durante o dia. Sabe aquela pessoa que ela diz assim, estou satisfeita, comi agora, isso me satisfaz. Idolatria, diabólico, que tem que satisfazer o Espírito Santo, não a tua carne. Isso é idolatria, irmãos. Recebi uma oferta bem gorda, recebi meu salário, esse é o salário que eu mereço, agora eu estou satisfeito. Diabólico, Senhor das trevas, demônios, inferno para você. Porque a Bíblia está dizendo, essas pessoas que estão debaixo desse espírito de engano, eles fazem isso. Eles fazem questão de mostrar para todos, eu estou satisfeito. Agora o meu relacionamento sexual está uma bênção, agora eu estou satisfeito. Eu me satisfaço quando eu faço sexo fora do casamento. Inferno para você. É demônio puro. É condenação pura para você. Está aqui na palavra de Deus. Mas eu me satisfaço quando eu assisto um filme pornográfico. Eu me satisfaço. Inferno na tua cama. Espírito de pombagira cigana. Demônio maldito está dormindo com você. Mas eu me satisfaço quando eu deito com a minha esposa, mas eu penso em outro, ou penso em outra. Demônio que está dormindo com você, inferno para você. E não tem o que nós dizer, chega irmãos, acabou. Ou você se converte, ou você se converte. Ou nós nos reunimos aqui. O que a Bíblia diz? A porta é o quê? Estreitar. E vai estreitar cada dia mais. E você que não conseguir passar por essa porta, vai expelir. Vai ser vomitado. Porque é aquilo que Deus falou, eu vou vomitar você da minha boca, porque você não é nem quente e nem frio. Antes fosse frio, pelo menos eu ia dar um jeito em você, mas você é um morno, você está aqui com um espírito de engano, você não tem fruto nenhum, não produz nada e está aí fazendo volume. É um morno dentro da igreja. Jesus vai vomitar. Está na Bíblia. Não é a pastora que está falando. Aí fazem questão de mostrar, sabe? Eu vou lá na festa, pronto, eu vou lá e peco e posto lá que estou pecando, posto lá meus nudes, posto lá o que eu sei lá o que vocês postam lá, que eu não vejo mesmo, não quero nem ver, para não estragar minha mente, que eu acho um absurdo, gente que fica se expondo nas redes sociais, jogando a vida nas redes sociais, pelo amor de Deus. Por que não anda pelado na rua, que daí todo mundo vê? Lá expõe, festa, mentira, vai ver a vida da pessoa. Estamos felizes. Vai ver o casamento, Ou então usa as redes sociais para ficar alfinetando os outros. Irmãos, por que não vai orar? Gente, é terrível, mas os últimos dias está sendo exatamente isso. Exatamente isso que nós estamos vendo. É o que a Bíblia diz. Olha aqui, olha o que a Bíblia fala aqui, Pagarão, eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Uma galerinha aí que está mostrando seu corpinho, seu rostinho, seus peitinhos. Tá uma vergonha, irmãos. Da Bíblia, daqui, da palavra do pastor Alcides, pastora Soleil, ninguém posta nada. Merda nenhuma, para não dizer outra coisa. Não, ninguém posta. Porque não acredita no ministério, porque não acredita no chamado. Sai fora, irmãos, você está no lugar errado. Se você não acredita numa palavra que a tua pastora fala, que você não pode colocar, que o pastor prega uma palavra, que uma profeta fala, você sabe que é verdade, mas você não aprova, inferno para você, está no lugar errado. Não adianta, irmãos, não adianta, chega, o Espírito Santo de Deus escrutinou tudo para nós.
É o que nós estamos hoje. Não tem o que nós ficar tapando, sabe? Ai, Cleide, o quê? Não, Sandra, tem um jeitinho para você. Tem nada. Não tem mais jeito. Vou eu fazer isso. Não tem jeito. O pastor assim, ai, vamos dar mais uma chance para Tati. Vamos dar mais uma chance para o Mário. Vamos dar mais uma chance para o Marcelo. Chegou, acabou. Ou você anda por dentro da palavra, ou então, filho, inferno. Eu não sou essa semana, estou lascado. E pegou aonde? Claro. O pastor sempre está dando É ele que está falando, mas quem que sempre está tentando passar a mão? Pastor. Tem jeito, sabe? Ai, vamos orar mais um pouco. Tenha paciência, O Espírito Santo de Deus, ó, chegou. Acabou. Ou vocês endireitam o caminho de vocês. Os pecados estão sempre expostos. Vocês sempre sabem do pecado, cada um de vocês aqui. Sabe ou não sabe? E por que não muda? Por que não muda? Por que não para de mentir? Por que não para de enganar? Por que não é fiel? Por que não é ofertando? Por que não é fidelidade com Deus assim ao 100%? Por que não é? Por que não ora, irmãos? Se eu perguntar hoje para vocês aqui, todos nós aqui, todos nós, quantos de vocês que conseguem, irmãos, eu não quero que mostre, mas que conseguem orar no mínimo, tirando o irmão na frente, no mínimo, meia hora por dia, ferrado, todo dia, meia hora, Deus te dá 24 horas, mas meia hora do meu dia é para Deus. Quantos de vocês aqui que poderiam, não levantam, mas que poderiam levantar sua mão e fazer isso, e dizer, eu faço? Aí você vê onde é que está o Espírito engano. É você que tem que se autoanalisar, não sou eu. Não sou eu. Quem tem que analisar é você. O Espírito Santo de Deus mostrou uma bandeja com todos os pecados, tudo exposto de você. De nós todos, né? Vamos colocar nós todos, né? E a gente não está aqui para julgar e condenar ninguém. O Espírito Santo de Deus vinha, o anjo vinha, né? Com uma bandeja e mostrava tudo. Tudo, estava tudo ali. E era tão transparente, porque vocês enxergam o pecado de vocês. Era transparente. Só que nós, virávamos as costas. Não queríamos mudar. E Deus falou, e eles não vão mudar. E não corram mais atrás deles. E alguns aqui, o pastor não vai nos correr atrás. Não vai. Porque é uma ordem de Deus para a vida dele. E aí Deus se desobedecer, né, pastor? Eu estou lascado. A coisa está pior do que vocês imaginam. Aí diz assim, quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Filhos, tem jovens, tem homens, que quando estão fora do culto, fora da igreja, tem um comportamento bem vergonhoso. Bem vergonhoso. Eu não quero expor outra coisa aqui, vamos deixar quieto. Vamos partir para o outro versículo que eu tenho que acabar? O 14, não pode. Mas não adianta eu querer parar, gente. Não adianta. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas. Enganam quem? Olhe para mim, quem que eles enganam? As pessoas fracas. Quem de vocês está forte aí? Estáveis? Instáveis. A minha diz assim, enganam pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. O 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que começou o dinheiro que ia receber fazendo mal e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Que seja eu a jumenta falando com você hoje, para acabar com as suas loucuras aí. Que seja eu a jumenta falando com você. E acabe com essas suas loucuras, que achar que está tudo certo, que está tudo bem, que esse pecado não vai fazer nada, ninguém está vendo. Pois eu quero dizer que Deus está vendo tudo e está dizendo que você está indo para o inferno se você não mudar hoje. O 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Misericórdia de Deus, é isso que eu penso. Coisa manezinha, né? O que a Bíblia fala aqui? Que se nós estiver debaixo do Espírito engano, o que nós somos? Poços, fonte, que não dá água para ninguém. Nuvens, que só traz o quê? Escuridão. Não traz sombra, traz uma escuridão. Nuvens sem água, que não traz chuva. Que fonte que você é? Que fonte é você? Teu filho pode beber da fonte que é você? Tua filha pode beber da fonte que é você? Que fonte que é você? Você está destinado à destruição se você não mudar hoje.
Você está destinado a ir para o inferno se você não mudar hoje. E não pense assim, ai, não aconteceu nada, não vai acontecer. Já está condenado, filho. Já está. Não é que vai acontecer. Você vai andar do jeito que andou, correndo atrás de comida, atrás do mestre. Mas na hora, no dia de ir para o céu, você não vai. Não. E não se engane. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. O 18. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas com seus desejos, impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que o domina. Quantos de nós aqui que estávamos quase seguindo o Senhor? Nós estávamos quase seguindo ao Senhor. Nós estávamos quase decidindo assim, sabe? Pai, eu vou ser obediente, eu vou ser fiel, eu vou orar, eu vou começar a buscar a Deus, eu vou começar a clamar, a minha vida vai mudar. Nós estávamos indo nesse caminho. E de repente chega alguém e fala assim, também não é para tanto, né? Também não é muito para devolver dízimo, né? É muito para entregar um cordeiro, né? Afinal de contas, Jesus já salvou. Para quem entregar um cordeiro para salvar o cara, isso não é Nicole. Se Jesus já salvou ele, né? Né? Para que fazer isso, né? Jesus já não deu salvação. Aí o que nós fizemos? Diga, paralisamos. Porque nós estamos quase fazendo a coisa certa. Mas vem alguém debaixo do espírito de engano e fala assim, não precisa ir no culto, tem que cuidar da tua família. Espírito de engano, demônio, você vai para o inferno. Não precisa devolver dízimo que tu tem a conta de luz. Se você devolver o dízimo, vão cortar a tua luz. Demônio, pode deixar que corte a luz, mas o meu Deus vai suprir para pagar. Demônio, o espírito de engano está lá, falando no teu ouvido. Eu fiz voto, pastor. Olha o erro que eu e o pastor. De novo eu vou falar isso. Eu fiz voto, pastor, mas eu vim aqui para o senhor orar porque eu não consegui cumprir. Então o senhor ora aí para Deus me liberar. Mas eu e o pastor estamos melhor do que Deus, né? Liberando o voto de pessoas. Passei por cima da autoridade. Não, nem precisamos de Deus. Tendo o pastor Alcides aqui, ele libera o voto e você não precisa cumprir. E estamos tudo de boa, indo para o inferno, todo mundo junto. Essa é a realidade. Quem que deu autoridade para o pastor Alcides que abençoar você para quebrar um voto? Que você que quebrou porque você não quis cumprir. Porque tudo você dá um jeito, menos para ir para Deus você não dá. Tudo nós damos um jeito, irmãos. Tudo. Pessoal que não vem na igreja hoje, aqui. Se tiver que alguém no hospital amanhã, você acha que eles vão estar onde? E nem vão chamar o pastor para levar, né? Porque daí vão estar com vergonha que não vieram no culto hoje. Tudo a gente dá jeito. Tudo. Pastor, eu estou doente, não vou na igreja, no outro dia vai trabalhar. Pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar. No outro dia, compra presente, faz uma festa, dá aqueles escândalos todos, como diz a Bíblia. E nós aplaudimos. Doutrina falsa, espírito de engano, está na palavra de Deus. Não é eu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu só estou expondo para vocês a palavra de Deus. E trazendo para a nossa vida coisas que nós fizemos debaixo desse espírito de engano. E nós não queremos mudar, irmãos. E por nós não querer mudar, nós vamos ir para o inferno. Ou nós decidimos hoje. Eu decido hoje, eu vou para o céu, gente. Eu não quero ir para o inferno de Deus. Eu não vou para o inferno. Diga aí. Eu não vou para o inferno. Eu decido hoje. Olha para você, decisão. Eu decido hoje. Você decida servir um celular, servir uma televisão, servir um trabalho, servir um marido, servir uma esposa, servir uns filhos. Tem uma pessoa que decidiu assim, eu não vou servir meu marido, eu vou servir a Deus. O que o marido fez? Vai embora. Vai embora. Você não vai deixar de fazer as coisas, porque senão você vai ficar comigo. Não. Mas eu sou teu marido, você tem que ser submisso. Se você fosse, que nem Cristo. Mas você não é. Agora. E tem muita gente, bem que você fez, essa igreja é isso mesmo, demônio do inferno, mandado lá das profundezas do diabo, tomando a mente de pessoas para falar. E tem gente que apoia, tá certo. Primeiro lugar é a família. Aonde que Jesus falou que primeiro lugar é a família? Aonde? Primeiro lugar é a esposa. Aonde? Ame a Deus. Acima de todas as coisas. Acima. Eu não tenho que amar mais meu marido e meus filhos mais do que a Jesus. Não mesmo.
Não quer? Problema de vocês. Eu quero. Ah, gente, não pode fazer isso. Vai ter separação. É melhor separar aqui do que ir pro inferno com um traste junto. Pelo amor de Deus. Pastora, você está apoiando separação? Não, eu estou apoiando o amor a Jesus Cristo. Amém. Eu não abro mão de Jesus. Ai, pastora, mas a senhora é pastor e eu pastor. Pastorão, você vai ter que tomar conta dele. Eu não posso salvar ele. E ele também não pode me salvar. Quando eu estava indo para o inferno, ele não fez nada. Ele nem percebeu. E se percebeu, também não falou. Tem medo de levar, né? Nos cornos, os maridos sempre tem medo de falar para as esposas, porque as esposas dão nos cornos deles. É uma vergonha. Insubmissão. Não aceita, confronta o orgulho do inferno, do diabo. Olha aqui, ó. Olha pra Forma de falar, né? Ó, confronta a pessoa, pra ver se o orgulho não pega, ela passa mal. É só confrontar. Tem gente que vai ficar doente daqui pra frente. Mas que fique doente, mas vá pro céu, do que ficar bom e ir pro inferno. Se a tua mão faz pecar, corta ela, porque eu prefiro que você vá sem mão pro céu do que com as duas pro inferno. Prefiro ver você, irmãos, amargando nesse teu corpo aí, mas ver você no céu. Porque tem um corpo bonito, um rosto bonito, corpinho que está levando você para o inferno, fica com ele e vai para o inferno com ele, porque lá Satanás vai ficar usando ele o tempo todo. Agora, decisão por Cristo, eu decido a minha vida por Jesus. O que você decide? Pois cada pessoa é escrava daquilo que domina. Agora, parando aqui, o que domina você? Quem domina você? O que domina você? Hoje, qual é o alvo do teu domínio? O teu domínio próprio é voltado para a palavra de Deus. Domínio próprio, irmãos, domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? Paz, longanimidade, bondade, fidelidade, alegria, paciência. Qual o Senhor que a gente serve também? Quem é que domina você? O Senhor que me domina. Quem domina você é aquele que você é escravo dele. Eu não vou deixar de trabalhar para ir na igreja dominado pelo dinheiro. Ai, pastora, a senhora fala isso porque não é contigo. Dominado pelo dinheiro é diabólico, demoníaco e vai para o inferno se você continuar servindo dinheiro. E não adianta, tem homem aqui que serve o dinheiro porque eles deixam de vir na oração para ficar trabalhando. É demônios. E não adianta dizer que não. Pastora, mas eu vou perder, eu não vou ter dinheiro, irmão. Se você confiar em Deus, você vai ter dinheiro. Glória a Deus! E vai faltar. Sabe por que vai faltar? Porque você prefere trabalhar do que vir servir a Deus. Então quem é o teu Senhor? Diz pra mim. É o dinheiro. Irmãos, não é. Nós temos dois cultos. Não é, irmãos, não é. Não adianta, eu não vou mais passar a mão, não dá mais. Porque eu quero vocês no céu. Eu não quero vocês indo pro inferno do jeito que essa igreja estava caminhando a passos largos, debaixo do espírito de engano. Está aqui na palavra, filhos. O que domina você? Feche os teus olhos um momento, só veja o que domina você. É o teu marido que está te dominando? É a tua esposa que está te dominando? É o dinheiro que está dominando você? É o teu pai e a tua mãe que está te dominando? Quem é que está dominando você? É o teu trabalho que está te dominando? É o teu patrão que está te dominando? É a tua aposentadoria que está dominando você? É a família que está dominando você? Quem é que domina você? Quem domina você, você é escravo dessas pessoas. E se o pecado domina você, você é escravo do pecado. E vai para o inferno, irmãos. Vai para o inferno. Pastor, é uma palavra muito dura. Dura? Dura é você lá no inferno murmurando, gritando e xingando. Por que não me falaram a verdade? Por que não chamaram a minha atenção? Lá não vai precisar adiantar, irmãos. É agora que eles vão chamar a atenção. Então, quem domina você? Já conseguiu detectar aí? Ouvinte, portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim. Quando? No fim. Ficam no fim em pior situação do que no começo. O 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de conhecerem, fazer o quê? Voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados.
O cachorro volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Quem é o teu Senhor? Quem te domina? Quem domina você hoje? Fecha os teus olhos, dá uma olhada para a tua vida. Quando você conheceu a Cristo e quem é você hoje? A Bíblia diz que nós somos, se nós voltarmos, irmãos, nós somos que nem o cachorro que vomitou. Dá uma voltinha, ele vai lá e volta a comer o vômito que ele vomitou. Quantos de nós aqui que já comemos os vômitos que nós já vomitamos? Quantos de nós aqui que estávamos limpinhos, nos voltamos à sujeira? Voltamos lá, se sujar na lama do pecado, da mentira, da fofoca, da imundícia, da pornografia, do falatório. Prefere acreditar em pessoas do que no seu pastor, na sua pastora que prega a verdade. Sujeira, lamaçal, sempre dando desculpa. Olha para a tua vida, irmãos, fecha os teus olhos, olha para dentro de você. Olhe para dentro de você e diga assim: Senhor, o que eu sou hoje? O que eu sou hoje? Eu já conheci a verdade, hoje eu estou pior. E a Bíblia diz que você vai ficar bem pior. E muito pior, que talvez você não vai conseguir voltar. Por isso que a condenação já está preparada para você. Mas se você decidir hoje, irmãos, hoje, e não é para os outros que não estão aqui, é para você, que Deus está separando, guardando, protegendo, como fez com Ló, como fez com Noé. Deus está protegendo você, porque você se agonia com o pecado. É para você que eu estou falando, que se agonia com o pecado, para você que não aceita, para você que fala a verdade, para você que prega a verdade. Você não concorda, porque é meu filho, eu concordo. Não, eu não concordo. É o meu filho, mas eu não concordo. Eu sou contra o pecado. Eu sou contra. Nós levantamos uma bandeira de santidade. E tem gente que não vai mais poder trabalhar no ministério se não limpar a sua vida. Não vai nem mais poder servir água, muito menos estar na porta, muito menos fazer alguma coisa da obra de Deus, porque Deus quer pessoas santas. E essas pessoas que estão sujas, fazendo a obra de Deus, estão lamulhando, sujando, fazendo nojeira com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Tem condenação para você. Guarda a tua língua, senão você não pode trabalhar para Deus. Guarda o teu pé, olha onde que você vai, olha a tua mão onde que pega. Olha os teus olhos o que vê, olha os teus ouvidos que você está escutando. Você tem que decidir hoje, filho. Amanhã pode ser tarde. Deus trouxe uma palavra para nós. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para a igreja, o povo de Deus. É para filhos de Deus. É um alerta, está dizendo: filhos, voltem. Porque senão vocês já estão condenados. A condenação já está pronta, preparada para você, que é orgulhoso, que anda nos seus próprios desejos, que acha que está tudo certo, que está tudo bem. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olhe para mim aqui. Anota esse versículo aí. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Aquilo que eu falei lá de pastor e pastora, que você não acredita, dá o fora. Não acredita, vai embora, irmão. Se você não acredita no teu pastor, na tua pastora, se você não quer obedecer, não fique aqui. Não fique trazendo uma doutrina falsa e sujando os outros que querem se limpar. Por favor, irmãos. O pastor está mandando a gente embora. Não, não estou. Já está perdido mesmo. Está aqui fazendo volume, não quer obedecer, não respeita pastor, não vem no culto, não presta relatório, não ora, não jejua, não lê Bíblia. Irmãos, pelo amor de Deus, que criancice é essa? Que espírito de engano é esse? Que infantilidade é essa? Que gente doente é essa? E uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou, pastor, me ajude a corrigir se eu estiver falando errado. O Espírito Santo de Deus falou que quando nós orássemos por alguém, não, quando a pessoa vinha para Jesus, pastor, quando a pessoa vem para Cristo, por exemplo, vamos pegar o Mateus, que é melhor, né? O filho. É que eu já falei isso com ele. Se eu falar para o Mateus assim: Mateus, uma coisa que ele tem uma fraqueza, por exemplo, um pecado... Um espírito de rejeição. Vamos falar do espírito de rejeição. Fala isso. Vamos dizer que o Mateus, o Thalisson e a Sandra, 3 pessoas têm espírito de rejeição. Aí nós chamamos as pessoas aqui, olha o que o Espírito Santo de Deus falou. Nós chamamos as pessoas, oramos por ela... Libertamos a pessoa. Quem tem mais poder no céu e na terra? Quem é? Jesus? Diga Jesus. Ele tem mais poder do que o espírito de rejeição, sim ou não? Sim. Então, aí que o Espírito Santo de Deus falou:
uma oração, autoridade, uma palavra que é falada, que é orada, que é determinada, a pessoa é liberta. Passou disso sem vergonha. Depois Que demônio. ali 15 dias, um mês de novo. Daí outro mês de novo. Aí 10 anos depois a pessoa vem então com o espírito de rejeição. É demônio. É safadeza. Sem vergonha. Demônio. Chama atenção. É sentimento. A pessoa tem. A palavra de Deus é um só. Se Jesus cura, curou. Muitas críticas. Ai, curou, depois voltou a dor. O problema é da pessoa, não é a pessoa que orou. Eu olhei para uma pessoa, ela voltou para a cadeira de roda. O problema é de quem? É meu ou é dela? É dela porque não acreditou, porque não andou por dentro da palavra. Agora eu que sou culpada, falando mal de mim. Oh. A pessoa que tem que entender, recebeu um milagre, recebi, fechou, não tenho mais enfermidade nunca mais. A Bíblia diz, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. No que eu creio? Na palavra. É isso que o Espírito Santo de Deus falou. É a palavra que muda, que liberta, e não é para nós ficar mais orando pela mesma coisa. Não é mais. Então não vem mais pedir. Se liberta, se converte, pega uma posse da palavra, porque nós não podemos errar. E vocês não vão permitir de nós errar também. Tem uma fraqueza na área sexual. Vai se converter, vai orar, vai jejuar. Todo problema de ser. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Todo pecado na carne é falta de jejum. Todo pecado que você não vence na carne. Ah, minha língua é muito grande. Vai jejuar que ela já se acalma. Ah, estou com problema, não vejo. Quando eu vejo, eu desejo. Eu quero. Vai jejuar que a tua carne já se acalma. Ai, mas eu não aguento sem olhar pornografia. Vai jejuar que a tua carne já se acalma. O Espírito Santo de Deus já toma conta e já não vê mais. É só questão de conversão. Que nós estávamos. Que a partir de hoje nós vamos mudar. Vamos orar? Pastora, vamos orar o quê? O Espírito Santo de Deus falou com você. Falou ou não falou? Não fui eu. A palavra. A palavra falou ou não falou com você? Falou. Quem está liberto, acabou. Não deixa mais o diabo entrar lá. E se entrou, pode sair daqui. Aqui não tem mais lugar para você. Acabou. Ai, mas é que eu estou com dor, estou orando. Irmão, pastor, ora. Não. Já foi orado uma vez? Acabou. Não aceita mais a enfermidade. O problema é que aquilo que está escrito aqui, ó. Pode se colocar de pé. Olha o que está escrito aqui. Nós somos de Deus. E quem conhece a Deus nos ouve. Quem conhece a Deus nos ouve. Olha o seu pastor e a sua pastora falando. Quem conhece a Deus nos ouve. Porque nós não temos compromisso com o diabo. Nós não temos compromisso com o pecado. Nós temos compromisso com santidade. Por que vocês não escutam o seu pastor e a sua pastora? Não escutam. Olha o que a Bíblia diz. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Olha a acusação aqui. Sabe por que você não obedece a gente? Porque você não é de Deus. Sabe por que você não quer prestar relatório? Sabe por que você não quer orar? Sabe por que você não quer jejuar quando o pastor e a pastora chamam? Porque você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, jejuar tal dia, pastor, tamo junto. Chegar meia hora antes, tamo junto. Dízimo, tamo junto. Oferta, tamo junto. Tudo que precisar, tá junto, porque é de Deus. Ouve quem é de Deus. Mas quem não ouve, é porque não é de Deus. Aí diz assim, ó. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ai, não gostei porque a pastora confrontou. Não é de Deus, porque se é de Deus, eu tenho. Obrigado, pastor, pelo confronto, porque assim eu vou me libertar. Ai, pastor, não gostei que o senhor me chamou a atenção. Obrigado, pastor, porque o senhor me chamou a atenção. Porque o senhor é um homem de Deus e eu estou aqui para ir para o céu e o senhor está fazendo o seu papel. Não, aqui não, gente. Até criança aqui, se for confrontar, o pai é maior para você. Marido, orgulho, federal. Não acredito que o Natan está fazendo isso comigo. Mulheres orgulhosas, petulantes, manipuladoras, insubmissas. Por que estão insubmissas? Porque o marido não é cabeça que nem Cristo. Claro que vai ser insubmissa. Vai se submeter o quê? Ao pecado? À rebeldia? À desobediência? A um infiel? A um idólatra? Qual é a mulher que quer se submeter a um marido desse? Vocês mulheres querem? Não. Você quer, Jaqueline, se submeter a isso? Agora os maridos estão na igreja. Mas você tem que ser submissa. Aqui pra ti, ó. Tem que se converter, gente. Se converter. Fale com Deus agora, só você e Deus.